Boa noite, meu nome é Tatiana, do curso de Letras do Polo de Bauru. Este trabalho versa sobre a importância da literatura infantil, suas contribuições para o contexto escolar e processo do ensino, especificamente no tocante à alfabetização e ao letramento, nas séries iniciais do ensino fundamental 1. Alfabetizar é um processo de apropriação do conjunto de técnicas necessárias para a prática da leitura e da escrita. Letramento, por sua vez, é a capacidade do uso da escrita para inserir-se nas práticas sociais e pessoais. A alfabetização e letramento, portanto, são processos de interdependência que se completam e acontecem simultaneamente. No entanto, a aquisição da competência da leitura e da escrita pode ser um problema se durante o processo de ensino-aprendizagem não for realizada com o uso de práticas significativas, lúdicas, ricas e prazerosas. A literatura infantil é um recurso que, ao ser utilizado pelo professor como ferramenta pedagógica, contribui para os estudantes criarem o hábito da leitura e da escrita, facilitando o processo de alfabetização e letramento. Desse modo, destaca-se a relevância da literatura infantil para o desenvolvimento escolar das crianças, pois ao terem contato com as histórias, são estimuladas a desenvolverem a criatividade, a curiosidade, amplia o conhecimento cultural, estimula o senso crítico, entre outros diversos benefícios. Diante do exposto, a justificativa desse trabalho está apoiada na relevância do uso da literatura infantil, utilizada como recurso pedagógico intencional para a alfabetização e o letramento. Nesse sentido, como objetivo, procuramos analisar e compreender como a literatura infantil pode ser utilizada pelos professores para a aquisição e contribuição da alfabetização e letramento. Na prática docente, o professor, ao fazer uso da literatura infantil, pode desenvolver diferentes atividades, com o uso de histórias, como a discussão, recontos orais, reescritas e, com a participação da família, projetos de leitura e escrita das crianças. Meu nome é Silvio Correia de Souza e eu vou discorrer a respeito da origem da literatura infanto-juvenil. O surgimento da literatura está relacionado a acontecimentos históricos, sociais e econômicos. Vemos na Idade Média que não existia esse conceito de infância que temos hoje. As crianças, aos 7 anos, já estavam inseridas no mundo adulto. Não existia uma literatura praticamente voltada para elas. Elas já conseguiam compreender a vida dos adultos e estavam inseridas nisso. E as linguagens difíceis, elas eram adaptadas, elas eram modificadas para que as crianças pudessem entender o contexto. A origem da literatura infantil, ela praticamente surgiu no final do século XVII, na Idade Moderna, com o advento da Revolução Industrial. A burguesia, como nova concepção de família, ela valorizava muito a infância e a união familiar. A influência, ela se destacou inclusive nas obras dos artistas, onde os quadros apareciam já as crianças inseridas nas famílias. As obras literárias começaram a serem produzidas de acordo com esse critério de família. E a literatura infantil, ela passou a ser um instrumento pedagógico e aplicado por pedagogos. Já a partir do século XVIII, a literatura, vemos que ela varia muito com as classes sociais. As crianças que tinham mais acesso, mais ricas, por assim dizer, elas tinham acesso aos clássicos. Já as crianças mais pobres, elas tinham acesso às lendas e contos do folclore. A concepção de criança necessitava ser alfabetizada. E, consequentemente, surgia o consumo dessas obras que foram produzidas, baseadas nesse tipo de criança. A escola atuava na formação da criança e tinha uma dupla tarefa, tanto de inserir a criança no mundo, como protegê-la desse próprio mundo, inserindo-a nesse contexto. Vemos, portanto, que as histórias passam a ter um conteúdo moralizante. Os principais autores dessa época, os irmãos Wilhelm, em O Príncipe Sábio e a Branca de Neve, e Hans Christian em A Pequena Sereia e o Patinho Feio.
Vemos, portanto, que a literatura infantil surgiu através deste contexto histórico, econômico e social, com o intuito de educar para comportamentos e padrões exigidos para aquela época. Olá, meu nome é Lucas Vaz de Oliveira Lopes e eu vou contar sobre a literatura infantil no Brasil. No Brasil, a publicação dos primeiros livros de literatura infantil tiveram início no ano de 1808, com a imprensa régia e com traduções dos contos europeus. É muito importante falar sobre isso porque nessa época, e até anterior a essa época, o Brasil ele era influenciado pela Europa, principalmente na literatura europeia. Contudo, somente no século XIX, a literatura infantil foi divulgada nas instituições de educação para o ensino de forma lúdica. Autores como Zilberman consideram que a literatura infantil foi uma consequência da ascensão da burguesia e da classe média. Com essa ascensão, tivemos alterações e movimentações de locais onde as pessoas viviam de forma em âmbitos rurais para um âmbito urbano. E isso solicitou que houvessem ações direcionadas à alfabetização das crianças que vieram dessa localidade. Isso já mostrou uma carência, né, dentro do processo alfabetizador e também trouxe carências referentes às obras direcionadas às crianças, porque as crianças só tinham acesso à literatura dos clássicos europeus, né, ou seja, a traduções desses clássicos direcionados naquele movimento. Passando esse processo, se vem o período do modernismo, onde escritores brasileiros começaram a produzir mais obras. Reconhecendo então essa valorização da literatura infantil, o Estado começa a patrocinar obras, adaptando-se com sentidos de implantação a um contexto nacionalista e que ao mesmo tempo poderia auxiliar programas escolares para a alfabetização das crianças. Os precursores da literatura infantil no Brasil foram Figueiredo Pimentel e Monteiro Lobato. Figueiredo Pimentel fez um compilado de narrativas de origem portuguesa e por escravos e publicou os Contos da Carochinha em 1894. O livro é uma coletânea de contos de fadas de origem europeia e das histórias orais brasileiras. Por sua vez, Monteiro Lobato se tornou precursor da literatura infantil no Brasil em 1921 ao publicar a obra Narizinho Arrebitado e as histórias do Sítio de Pica-Pau Amarelo. Lobato, ao escrever, utilizava uma linguagem interessante e infantil que ao mesmo tempo mostrava a realidade brasileira. E a gente pode considerar a literatura infantil no Brasil contendo 4 fases. A primeira fase aconteceu no final do século XIX e no início do século XX, em que os livros eram de cunho pedagógico, com a preocupação da modernização do Brasil. A segunda fase aconteceu entre 1920 e 1945, caracterizada pelo período da burguesia industrial e da classe média. Nesta época, o movimento operário e o alto número de analfabetismo no país exigiu grandes mudanças sociais e a educação se tornou obrigatória. A terceira fase aconteceu entre as décadas de 1950 e 1960, com o período militar, e a literatura infantil se tornou mais conservadora. E a quarta fase, realizada entre os anos de 1970 e 1980, as mudanças no sistema político trouxeram novas formas na sociedade. Quanto ao período que compreende a década de 70, aumentou o número de produção literária e a literatura infantil e as histórias utilizadas como material pedagógico. Eu sou a Franciele Fernanda Malossi Mazotti e vou discorrer sobre a literatura infantil e a alfabetização e o letramento. É na escola que o estudante aprende a ler e a escrever, e as histórias se tornam uma grande aliada para o professor como recurso pedagógico e indispensável para a formação do leitor. A alfabetização é caracterizada como ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, e acontece na fase inicial do ensino fundamental 1. A leitura e a escrita são de extrema importância, pois é essa aprendizagem que o estudante utilizará durante todo o percurso escolar e na vida. Nessa etapa, é primordial que o professor ensine os estudantes para aprenderem o princípio alfabético ao entrar em contato com as palavras, reconheçam as letras, decifrem as palavras compreendendo o que está escrito, como as palavras são escritas, para que possam compreender o funcionamento da escrita e da leitura. Por este motivo, é necessário uso de textos e livros de histórias, para que o aluno possa ler e ao mesmo tempo se torne letrado. O professor pode utilizar a literatura infantil para desenvolver diferentes atividades, como reconto de histórias, reescrita de história de forma coletiva e individual, produção de resumos, escrita do sequenciamento de fatos da história, realizar fichas de leitura que abordem perguntas sobre a história. No entanto,
professor deve avaliar quando realizar essas atividades, para que o estudante não perca o interesse nas histórias quando relacionar as histórias com atividades posteriores, onde o ensino tem que valorizar a aprendizagem dos estudantes como sujeito que tem um papel ativo na educação. As narrativas devem ser prazerosas, com diferentes tipos de gêneros da literatura infantil. Meu nome é Regina Rocha Ribeiro Silva. Trarei um breve relato sobre as contribuições de Lev Vygotsky, professor e pesquisador nas áreas de psicologia e medicina, com muitas pesquisas sobre o desenvolvimento da aprendizagem. A sua teoria sociointeracionista baseia-se no princípio de que o desenvolvimento do indivíduo é resultado de um processo sócio-histórico e cultural. Quanto mais o indivíduo interage com o meio, mais se desenvolve, ou seja, a aprendizagem promove o desenvolvimento do indivíduo. Assim, por meio das relações com os outros e a mediação através da linguagem e também dos objetos concretos, que vai acontecer a interiorização dos conhecimentos. Sabemos que a criança já nasce inserida no meio social, que é a família, e é nessa família que será estabelecida as primeiras relações com a linguagem na interação com os outros. Portanto, o desenvolvimento da criança está inteiramente relacionado à socialização. Ele caracterizou esse processo em 3 níveis: zonas de desenvolvimento real, que são as etapas já alcançadas pela criança que permitem que ela solucione problemas de forma independente. A zona de desenvolvimento potencial, que é a capacidade que a criança tem de desempenhar tarefas, desde que seja ajudada por adulto ou por companheiros mais capazes, mais experientes. E, por fim, a zona de desenvolvimento proximal ou possível, que é a distância entre a zona de desenvolvimento real e potencial, que se refere ao caminho que o indivíduo vai percorrer para desenvolver as funções que estão ainda em processo de amadurecimento e que ainda se tornarão consolidadas, ou seja, desenvolvimento real, onde acontece o processo de ensino e aprendizagem. Aí entra o papel mediador e estimulador do professor. Meu nome é Luciana Nogueira Carvalho e vou falar sobre o enfoque histórico-cultural de Vygotsky na alfabetização e letramento. Para Vygotsky, a aprendizagem é o resultado de atividades das práticas sociais e colaborativas. O professor tem a função de favorecer uma prática que abranja interações colaborativas em sala de aula. O mesmo tem um papel importantíssimo na ampliação e no desenvolvimento de novas leituras e descobertas infantis, sendo que por meio da literatura infantil, o professor mediador poderá despertar na criança o interesse e o hábito de ler. Para isso, o professor precisa planejar sistematicamente, dando enfoque ao objetivo que deseja alcançar, buscando antecipadamente o levantamento do livro de literatura infantil para saber se a história encaixa no propósito desejado, que é despertar o interesse do aluno pela literatura, fazendo a mediação do aluno com o livro. Para que isso ocorra, o professor mediador, no momento de ler ou contar a história, precisa ficar atento como fará essa representação da história, podendo mudar o timbre de voz, a altura, fazendo a caracterização dos personagens do livro, usando como apoio qualquer tipo de objeto. Pois dessa forma, o professor mediador motivará os alunos a desenvolverem gosto pela leitura, transformando-os assim em hábeis leitores. Vale a pena destacar que a alfabetização para o indivíduo é uma realização pessoal, que é adquirida a partir da interação com o meio, como conquista social e cultural. Meu nome é José Carlos Pires Camargo Neto. A pesquisa se deu com os alunos do Fundamental 2, tanto em sala de aula quanto em sala de leitura, onde foi observado o contexto no qual os alunos estavam inseridos, bem como as dificuldades apresentadas no que diz respeito à interação com o ambiente escolar em sua totalidade, descritas e vivenciadas no dia a dia pelos professores e pesquisadores deste trabalho. Tais interações decorrentes da literatura infantil apresentam-se como um desafio para o docente e aos próprios alunos. Todavia, foram superadas as primeiras dificuldades e, com algumas tentativas, foi possível observar que, de forma didática, transmitir os conhecimentos previamente elaborados
pelo educador em seus planos de aula, ou seja, alfabetizar e letrar. A efetiva imersão no mundo dos fascínios e das brincadeiras dos alunos por meio da literatura infantil é de suma importância para que estes tenham eficácia e desenvolvimento de aprendizagens nas matérias do currículo escolar, tornando assim sua evolução um pouco menos árida e difícil. Contudo, nota-se que muitas vezes a escola não está totalmente preparada e adaptada para tal recepção em virtude de diversos fatores. Dentre os problemas estão a falta de recursos como a capacitação de funcionários e professores ou até mesmo recursos financeiros. Observa-se que os alunos do Fundamental 2, matriculados no 6º ano, não sabiam ler nem escrever. Os alunos pesquisados, que foram 6. Durante a investigação, foi possível analisar os rendimentos desses respectivos alunos, ou seja, desses 6 estudados na pesquisa. A pesquisa levou em consideração, conforme mencionado, a maior interação com os respectivos estudantes, porém os docentes não imaginavam uma forma como fazê-lo, ou seja, como alfabetizar e letrar, sem custos ou medidas mais elaboradas. A aplicabilidade de algum tipo de ferramenta interativa e gratuita, com a conotação da literatura infantil, voltada a alfabetizar e posteriormente a letrar. Supõe-se que o ensino da escrita seria firme, e a solução para aquele contexto escolar necessitaria de melhorias para a efetividade e para que os alunos pudessem aprender. Pensando em uma forma de aplicar algo de alcance universal e principalmente sem qualquer custo extremamente oneroso, o presente trabalho de conclusão de curso desenvolveu, com base na criação e aplicação de práticas da leitura infanto-juvenil, um material didático-pedagógico no qual, com simples uso, mostrou-se capaz de interagir com o público estudantil com extrema eficácia. Trabalhar com a interdisciplinaridade das matérias do currículo língua portuguesa, artes, literatura, com base nas respectivas disciplinas, estudos da literatura em língua portuguesa, gêneros narrativos da literatura brasileira, metodologia e desenvolvimento dos materiais didáticos para o ensino da semântica. Após este primeiro momento de interação e de análise da percepção, realização de forma a resguardar e proteger a privacidade dos alunos e intimidade, conforme LGPD e ECA, todos os dados e o nome da escola foram preservados. O grupo iniciou suas propostas ao longo de 3 meses, trabalhando com 6 alunos, sendo 4 alfabetizados e letrados. Nós trabalhamos com uma autorização pela direção da escola no começo do projeto, da pesquisa, e ao término também computando 2 autorizações. Olá, meu nome é Antônia Clema Cardoso Duarte e eu vou falar um pouco sobre a metodologia utilizada nesse trabalho. A abordagem que nós utilizamos na pesquisa foi a abordagem qualitativa de extração e interpretação de dados. Primeiramente, foi realizada uma revisão literária da literatura infantil, fazendo um histórico da literatura infantil desde o seu surgimento até os dias atuais. E também foram mencionados os principais autores da literatura infantil, tanto no mundo quanto no Brasil. Nós também fizemos um levantamento bibliográfico para comprovar a importância da literatura infantil para a aquisição da linguagem, para a alfabetização e o letramento das crianças. Posteriormente, também foi realizada uma pesquisa de campo com alunos do Ensino Fundamental 2 para basear o tema do nosso trabalho e também explicar a importância que a literatura infantil tem na alfabetização e letramento dos estudantes.